diversas espécies de peixes nos mares de todo o mundo. Existem peixes bem pequenininhos como o saragui e peixes gigantes como os grandes e temíveis tubarões. Mas você já pensou em pescar um desses? Bom, no vídeo de hoje você conhecerá os maiores peixes já pescados da história. Mas antes, já deixa o seu like no vídeo, não esquece de se inscrever no canal porque é muito importante e vem comigo. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Tubarão da Groenlândia. Vamos começar essa lista com peso pesado. No dia 18 de outubro de 1987, o norueguês que tem um nome muito complicado, Terje Nordtvedt, alguma coisa assim, saiu para pescar, mas o que ele encontrou foi inacreditável. Usando uma simples isca de arenque, ele conseguiu capturar um tubarão da Groenlândia, que pesava cerca de 770 quilos. O peixe capturado por Terje não é só um dos maiores peixes já pescados, família, mas também é o maior peixe já encontrado dessa espécie. Os tubarões da Groenlândia são uma espécie tipicamente lenta e possuem características físicas únicas, como por exemplo, a sua coloração variada. Ele é a única espécie de tubarão que consegue habitar as águas geladas do Ártico e durante o verão eles acabam migrando para partes extremamente profundas do oceano, longe do alcance dos seres humanos. Por isso, é bem raro avistá-los, muito mais raro capturá-los, né? Outra curiosidade é que essa espécie de tubarão tem a vida útil mais longa conhecida dentre todos os animais vertebrados. E recentemente, segundo alguns especialistas, foi descoberto um tubarão que viveu durante 500 anos, família. Então, bom, o cara literalmente pescou um fóssil vivo, né? Espadarte. Após uma luta de 2 horas, o pescador Lewis Merron capturou um espadarte de bico largo de 536 quilos no Largo de Iquique, no Chile. Quase que eu não falo o nome desse lago, hein? Os espadartes, se você não faz ideia do que é, assim como eu, que basicamente acha que é uma espada artística, que poderia ser, né? São caracterizados pelos seus bicos longos, família. É um bico longo, achatado e pontudo, e bom, eles são encontrados simplesmente em águas tropicais e temperadas do Oceano Atlântico, Pacífico e Índico. Esses peixes podem atingir até 4,5 metros de comprimento e podem chegar a impressionantes 650 quilos. Merron detém o recorde de maior peixe espadarte já capturado pelas normas da Associação Internacional de Pesca Esportiva. Isso há quase 70 anos, viu? Com isso, ele também está na lista dos maiores peixes já pescados da história. Mas calma que não acaba por aí, viu? Ainda tem muitos grandões pra vir. Tubarão tigre. Agora vamos falar do recorde de maior tubarão tigre já capturado. Para vocês terem uma ideia, o tubarão tigre é capaz de atingir um comprimento superior a 5 metros e passar dos 600 quilos, viu? Então, não é de se surpreender que Kevin James Clepson, nome, sobrenome de novo, tenha conseguido quebrar o recorde mundial, família. Ele conseguiu capturar um tubarão tigre que pesava 810 quilos. Dá pra acreditar nisso? Esse fato incrível aconteceu em Ulladulla, na Austrália, no ano de 2004. Mas antes de Kevin, um outro pescador deteve esse recorde durante 40 anos. O nome dele é Walter Maxwell e ele tinha capturado um tubarão tigre de 807 quilos. Perdeu ali 8 por 13 quilos, cara. Isso lá em 1964. Então olha só, o cara perdeu depois de tanto tempo o título. Agora você deve estar se perguntando, por que tubarão tigre? Bom, eles são chamados assim por conta das faixas e listras escuras ali que tem no seu corpo, que dá pra associar com o felino, né, o tigre. Essa espécie vive em regiões tropicais e temperadas também, especialmente ao redor das ilhas centrais do Pacífico. Bagre gigante. Bagre gigante, também conhecido como peixe-gato ou peixe-pangá, é uma espécie de peixe-bagre. Essa espécie é cultivada no rio Mekong, uma das bacias mais ricas do mundo em biodiversidade há mais de 1000 anos. O bagre gigante que vamos falar hoje foi encontrado por um pescador na cidade de Chiang Khong, na Tailândia, no ano de 2005, viu? Ou seja, já tem um certo tempo, né? Ele detém o recorde de peixe mais pesado já pescado em águas doces de forma oficial.
oficial. Quando eu falo aqui de forma oficial, família, muitas vezes para você pescar em vários países, aqui na Itália também é assim, você precisa de uma licença de pesca, você precisa estar documentado, enfim, não tá fazendo nenhum ato ilegal ou em uma época que não pode estar pescando aquele peixe, entendeu aí? Então ele tava em todas as conformidades ali possíveis, e assim ele ganhou o título de Rei do Rio Mekong. Dá pra entender o porquê, né? O peixe pesava cerca de 292 quilos e tinha um comprimento de aproximadamente 2,75 metros. Você consegue imaginar, meus queridos? 2,75 metros de peixe? Normalmente os peixes dessa espécie podem atingir até 3 metros, tá? Então ele não foi ali um peixe mais top, mais altão ali. Eu ia falar alto, mas não dá, né? Mais comprido, pronto. Dá pra chegar mais, né? Mas só que geralmente não chega não, tá? Então é muito raro mesmo. Ele pode ser conhecido por sua cor cinza e branca, sem listras, se distinguindo de outras espécies de bagres grandes, pela falta quase que total de barbilhões e também de dentes. Sabe os bagres, geralmente eles têm umas barbichezinhas assim, né? Tipo eu, assim, mas pros lados. E é por isso que também são conhecidos como catfish, viu? Mas apesar desses tamanhos incríveis, o bagre gigante pode perder o seu posto logo, já que recentemente uma raia gigante de aproximadamente 360 quilos foi encontrada por um pescador na Sumatra do Sul. Para você ter uma noção, o peso do animal é equivalente ao tamanho de 2 gorilas da montanha, meus queridos. É muita coisa, né? Agora, eu não consigo nem imaginar, porque o máximo que eu pegava foi lambari. Mas imagina como não deve ser pescar um bichão desse. A luta deve ser tremenda, né? Marlin azul. Um peixe que iremos falar agora é um marlin azul, e embora ele seja parecido com um espadarte, os dois não são da mesma família, já que o espadarte é o único da sua espécie, enquanto o marlin azul possui mais 11 outros da sua espécie. Mas agora eu vou falar do recorde, e olha que ele tem gostinho brasileiro, já que quem capturou o peixe foi o capixaba Paulo Roberto Amorim, e não é uma coincidência o estado do Espírito Santo ser conhecido como a capital mundial dos marlin azul, já que foi na cidade de Vitória que Paulo capturou o maior exemplar já pescado desde fevereiro de 1992. Eu não tinha nem nascido, viu? Você vê como o bicho é top. Paulo detém o recorde há 29 anos, conseguindo assim entrar no Guinness Book. Além disso, o seu marlin azul se encontra na 6ª posição dentre os maiores peixes já capturados do mundo todo, segundo a Associação Internacional de Pesca Esportiva, viu? O peixe fisgado por Paulo pesava cerca de 636 quilos e media cerca de 4,62 metros e precisou, claro, da ajuda de 28 homens para tirar o bicho da água, porque você imagina tudo isso puxando com esse peso e a agilidade da água, vixe. Hoje a espécie está protegida e a sua captura é proibida em toda a costa do território brasileiro. E antes de Paulo, o recorde pertencia a Jay Belben, que pescou o marlin azul de 624 quilos no Havaí no ano de 1982. Tubarão branco. Para encerrar, nós vamos falar do maior peixe fisgado de todos os tempos. É claro que é ele, né? O rei dos mares, por que não? Segundo a Associação Internacional de Pesca Esportiva, um tubarão branco de 1.208 quilos foi pescado. E olha, meus queridos, ele também tinha mais de 5 metros, tá? Só pra você ver como o negócio foi tenso. Ele foi pescado no litoral sul da Austrália pelo pescador Alf Dean no ano de 1959. O grande tubarão branco é uma espécie que pode ser encontrada nas águas superficiais costeiras. O peixe tá sempre caçando alimento, né? Então, bom, você vê uma isca gigante, como deve ser uma isca de um tubarão, cara? Nossa, que deve ser uma coisa absurda, né? Bom, a espécie por si só, muita gente já conhece, né? Mas ele é notável ali porque pode chegar até os 6 metros de comprimento e, como eu falei antes, é o rei dos mares. Embora o pescado não é um dos maiores tubarões já existentes, porque já tem catalogados ali de mais de 2.000 quilos, mas o pescado é outros 500, né? Isso porque alguém literalmente foi lá, tirou o bicho lá, foi pescado, medido e catalogado. Mas então é isso, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários, você conhece alguma espécie de peixe gigante? Acha que merece um vídeo falando de outros tipos de peixe? Deixa aqui pra me saber, tá? A gente se vê amanhã então, um abraço e até a próxima, valeu!